Vamos lá, né? A República de Weimar. Dentro dessa República de Weimar, dando continuidade aqui no conteúdo da Segunda Guerra Mundial, vamos entender o que foi essa República de Weimar, né? Como que ela se deu, como que ela se desenvolveu, os pontos críticos, né? E como que chegou a tudo isso. Nós já vimos e não foi, né? Não foi de uma maneira simples e linear, né? Bem, bem ao contrário do que muita gente pensa, houve de fato uma ascensão desse sentimento antissemita nessa República de Weimar. E isso só piorou. Então, no final da primeira aqui, primeiro, né, essa imagem aqui é um cartão postal antissemita. Esse cartão postal antissemita tá aqui um alemão e um judeu dando uma facada nas costas de um alemão. Dentro dessa questão desse antissemitismo, esse cartão postal é de 1919. Então, foi muito tempo antes, foi quase 20 anos, quase 15 anos antes da Primeira Guerra Mundial. E da Segunda Guerra, né, na verdade. Então, tudo isso vai ocasionar uma série de questões que até então não era, vamos colocar como inéditas, né? Então, vamos entender aqui o que era essa república. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, a derrota da Alemanha, a derrotada Alemanha encontrava-se destruída. O Kaiser Guilherme II ele fugira para a Holanda. Em seu lugar, uma Assembleia Nacional recém-eleita reuniu-se em Weimar para preparar a constituição de um Estado novo. Nascia ali a República de Weimar. O nome assumido da Alemanha, né, de 1918 até 1933. A jovem república enfrentou fortes turbulências internas. Em janeiro de 19, o Partido Comunista Alemão tomou as ruas de Berlim e declarou oposto ao governo social-democrata. Brigadas voluntários sufocaram essa rebelião e assassinaram Rosa Luxemburgo, uma importante líder marxista. Mas o medo de uma insurreição comunista continuava intenso entre as elites. Além de pressões políticas, a República de Weimar enfrentava também uma grave crise econômica. O Estado, endividado, emitia mais dinheiro, fazendo que o valor do marco alemão caísse rapidamente. Olha para vocês verem a inflação, como que era. Em 1914, $1 custava 4,2 marcos. Em 19, 8,9 marcos. Então, já tinha dobrado. Em 23, 18 mil marcos. Em agosto de 1923, o dólar parecia 4 milhões de marcos. Em novembro, 4 bilhões. Responsabilizando o governo pelo desastre, a população tornou-se mais receptiva a movimentos que queriam derrubar a República. Então, com uma insatisfação popular, esses movimentos começaram a surgir. De 1924 a 29, as condições econômicas melhoraram muito. Capitalistas estrangeiros, particularmente estadunidenses, investiram na Alemanha. Em 29, o ferro, o aço, o carvão e a indústria química ultrapassavam os níveis produzidos antes da Primeira Guerra Mundial. O valor das exportações também superou de 1913. Aparentemente, a Alemanha havia alcançado a estabilidade política, superando as ameaças de partidos extremistas de esquerdas e da direita. Mas com a Grande Depressão iniciada em outubro de 1929, a crise econômica global fez que os alemães perdessem um pouco a confiança na democracia. Ganharam força partidos extremistas e a esquerda, os partidos extremistas, a esquerda e a direita, e que visavam derrubar, né, essa república recém-criada. Agora, vamos ver o Hitler e o nazismo. O Hitler, né, ele viveu de 1889 a 1945. Ele era austríaco, né, nasceu na Áustria. Ele abandonou a escola secundária e viveu na ociosidade durante mais de 2 anos. Em 1908, a Academia de Artes de Viena rejeitou seu pedido de ingresso e Hitler passou a ganhar algum dinheiro pintando cartões postais. No início da Primeira Guerra, Hitler estava em Munique, na Alemanha, e saudou a guerra como algo que vinha salvar a vida cotidiana sem emoções. Lutando como voluntário no exército alemão, ele recebeu por 2 vezes a medalha de Cruz de Ferro, uma condecoração militar. A derrotada Alemanha intensificou sua dedicação ao nacionalismo racial.
com muitos soldados que voltaram da guerra. Hitler explicava a derrota alemã de forma simples. A vergonha alemã devia aos governantes de Weimar. Então, e por trás deles também havia uma conspiração mundial judaico-bolchevique. Então, sempre na cabeça do Hitler, sempre tinha do Hitler, desse pessoal antissemita, tinha uma questão bolchevique da Rússia, que nós já vimos, e também uma questão judaica. Esse partido nazista, né, em 1919, o Hitler ingressou no partido SASP, um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. Ele ficou conhecido como Partido Nazista, um pequeno grupo de direita entre mais de 70 organizações extremistas que surgiram na Alemanha depois da guerra. Mostrando-se ótimo orador, tornou-se rapidamente o líder do partido. Como Mussolini, o Hitler empregou atitude e técnicas militares na política. Uniformes, saudações, emblemas, bandeiras e outros símbolos davam aos membros do partido uma sensação de unidade e solidariedade. Nos comícios de massa, ele dava murros, sacudia o corpo, fazia gestos bruscos e denunciava furiosamente o ultimato de Versalhes, o marxismo e a república e os judeus. Então, sempre ele trazia nos seus discursos, ele era extremamente carismático, né? Ele tinha um poder, assim, de oratória muito grande. E não é poder, não é poder igual X-Men, igual herói, né? Eu falo poder, mas ele tinha uma desenvoltura muito grande, né? Em novembro de 1923, o Hitler tentou tomar o poder por meio de um golpe conhecido como Putsch de Munique, né? Ou Putsch da Cervejaria, no estado da Baviera. Ele fracassou e foi preso. Submetido a um julgamento, ele denunciou o Tratado de Versalhes e proclamou sua perspectiva nacionalistas. Seus discursos apaixonados, divulgados pela imprensa, davam-lhe a reputação e uma sentença leve, 5 anos de prisão, período que ele escreveu Mein Kampf, contendo sua visão de mundo. No livro, Hitler rejeitava a tradição judaico-cristã, o iluminismo defendeu uma nova ordem mundial baseada no nacionalismo racial. A raça seria a chave para o entendimento da história e do mundo. Por meio dela, o nacionalsocialismo realizaria uma revolução mundial. Uma Alemanha racionalmente homogênea, liderada por um homem forte, criado um vasto império, orientaria a decadente civilização liberal e acabaria com o comunismo. Pessoal, é muito legal vocês entenderem, fazendo esse quebra-cabeça na cabeça de vocês, de forma que todas essas questões que vamos falando sobre, isso ele rejeita a tradição judaico-cristã, o iluminismo, ele defende uma nova ordem mundial. Muitas vezes as coisas tornam de figura, né? Hoje, assim como na época, vamos ver aqui mais para frente que o liberalismo, o intelectualismo, o pacifismo, o parlamentarismo, o comunismo, a arte moderna, era tudo atribuído aos judeus na época, e hoje é tudo atribuído à esquerda, no Brasil de hoje. Então, conseguimos ver como que eles conseguem, né, articular frases e frases que são mentiras, de maneira que conseguimos não que algumas pessoas assimilem. É uma frase de fácil compreensão, mas é mentira, né? Uma Alemanha racialmente homogênea, liderado por um homem forte, criaria um vasto poder, né? A decadente civilização liberal acabaria com o comunismo. O Hitler dividiu o mundo em raças superiores e inferiores, em luta pela sobrevivência. E os alemães, descendentes dos arianos antigos, então eles teriam características superiores e o direito de conquistar e subjugar as demais raças. A Alemanha devia conquistar um espaço vital, expandindo-se para leste à custa dos eslavos, considerando racialmente inferiores. O ódio aos judeus dominava o pensamento. Então, Hitler acreditava que, ao travar uma guerra contra os judeus, ele estaria defendendo a Alemanha contra o seu pior inimigo. Tudo que ele desprezava, né? Então, como eu já disse, o liberalismo, o intelectualismo, o pacifismo, o parlamentarismo, o internacionalismo, o comunismo, a arte moderna e o individualismo. Tudo isso era atribuído aos judeus. Então, hoje também vemos no Brasil, assim, as pessoas, mas isso é da paz, então, se é da paz, então adota você um bandido, não, vamos voltar a uma ditadura, para que a gente ter uma Constituição, para que ter o STF, para que ter o Senado, a arte, tudo é para tirar moralmente ruim,
e tudo hoje é atribuído à esquerda, né? Então vamos entender aqui como que era o crescimento eleitoral dos nazistas. Se vocês olharem aqui, ó, essa ilustração é de um livro nazista destinado às crianças, né? Os títulos dizem: os judeus são a causa do nosso infortúnio. Como o judeu trapaceia. Essa foto é da Alemanha, tá? 1936. Então, se vocês olharem, tem 3 judeus conversando aqui. Do lado dos 3 judeus tem 3 corvos, né, no chão. As crianças estão aqui, se vocês olharem do lado direito da imagem, né, tem um judeu desenhado. E aqui vai falar como os judeus trapaceiam, como os judeus... E assim, eles vão estar apresentando o judeu, né, o judeu como causa da nossa falta de sorte, de tudo ser ruim, de tudo nada ser legal, de tudo que eles colocaram a mão não fluir, né? Então, quando Hitler deixa a prisão, né, as condições econômicas haviam melhorado. Então, em 1928, os nazistas receberam apenas 2,6% dos votos. No entanto, a Grande Depressão, iniciada nos fins de 29, trouxe a crise de volta, né, com maior intensidade. E com o agravamento da situação alemã, os nazistas aumentaram sua propaganda. O Hitler dava explicações simples para os problemas, insistindo que só os nazistas poderiam salvar os países. Pessoal, muitas vezes parece que é isso, né? Mas é muito fácil você ver um grande problema, né? Ver um grande erro, e desse grande erro você não vê a solução que você dá se dar-se como o único salvador da pátria, como o enviado de Deus, como o Filho de Deus em pessoa, né? Você dá o Filho de Deus em pessoa, e, enfim, quando você se dá como Filho de Deus em pessoa, você se organiza e pega, intensifica, dá soluções simples para problemas complexos e soluções muitas vezes mentirosas, né? Os nazistas utilizavam técnicas teatrais, publicitárias para manipular as massas. Frases simples eram incessantemente repetidas para abrir os portões do coração do povo. E o meio mais eficiente de emocionar e manipular os comícios, né? Cercado por milhões de pessoas, perde-se a noção de individualidade, bombardeada por gritos da multidão, pelas bandeiras, pela oratória inflamada, as pessoas podem ser levadas a uma identidade coletiva pretensamente forte. Hitler era retratado como salvador e compreendia as necessidades do povo, e com o apelo, o Partido Nazista elevou de 1930 sua representação ao parlamento de 12 para 107 deputados. Então, o que significa essa identidade coletiva? Pessoal, muitas vezes as pessoas estão lá no estádio gritando: aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians, e gritando e ovacionando aquela torcida. Muitas vezes uma pessoa sozinha ela não mataria a outra no metrô, numa briga por causa de futebol, mas quando ela está ali cercada por 10, 5, 20 mil pessoas do mesmo lado, vestindo a mesma camiseta, todos gritando que aqui eu mato e morro por ti, faço qualquer coisa por ti, isso é a questão de identidade coletiva, é o efeito manada, é o efeito cardume, né? Você, um peixinho sozinho, ele não tem tanta força, mas quando ele junta um cardume, a sombra dele parece muito grande, né? Então, isso evita que alguns peixes maiores vá enfrentar esse cardume. Então, esse nazista, esse movimento, ele atraía desiludidos de todas as camadas, veteranos de guerras, intelectuais, industriais, grandes latifundiários, temerosos do comunismo, desempregados, a parte da juventude. Além disso, muitos alemães votaram em Hitler devido à forte oposição à República de Weimar. Então, o que aconteceu? Muitas vezes a pessoa não tinha nada a favor de querer votar no Bolsonaro, mas o ódio ao PT, o ódio à esquerda fez que ela votasse. É um exemplo básico que aconteceu no Brasil de 2018. Nas eleições de 31 de julho de 32, os nazistas receberam 37,3% dos votos e conquistaram 230 cadeiras no parlamento, muito mais que qualquer outro partido, mas não a maioria absoluta. Pressionado, o presidente Paul von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler, né? Hitler jamais pretendia governar de acordo com a Constituição, e ele agiu rapidamente. Como assim ele não pretendia governar de acordo com a Constituição? Ele não queria uma Constituição, ele queria governar por outras formas. Então, ele agiu rapidamente para conquistar poderes ditatoriais. Em fevereiro de 1923, ocorreu um incêndio em Hindemstadt, não sei essa palavra, alegando que o Estado estava ameaçando uma subversão. Então, Hitler pressionou, né, esse Hindenburg
a assinar um decreto para prender, sem processo, os deputados comunistas e sociais-democratas. Então, peraí. E como assim, professor? Então, ele entrou por meio, essa pessoa, esse presidente, nomeou ele como chanceler. Ele, enquanto chanceler, ele agiu para conquistar poderes ditatoriais. E um desses primeiros passos, né, ele aproveitou isso, fez ele o presidente assinar um decreto para prender, sem processo, sem nada, principalmente por já medidas ditatoriais, deputados comunistas, né, que pensavam o oposto dele. O que ele faz? Ele forçou o parlamento a aprovar em 1933 uma lei que permitia ao chanceler legislar independente do parlamento. Então, ele era chanceler, mas ele podia criar qualquer lei, e nessas leis não passaria por um processo de aprovação dentro do parlamento. Essa ditadura nazista estava apenas começando. Dentro dessa ditadura nazista, todas as instituições políticas, econômicas, culturais foram paulatinamente submetidas à vontade do Partido Nazista. Não podia haver separação entre vida privada e vida política. A ideologia deveria estar presente em todos os momentos da vida cotidiana. Todas as organizações deveriam ficar sob o controle do partido. Então, o que está acontecendo? Isso é o totalitarismo. O que é o totalitarismo? Ele é um sistema no qual o Estado interfere em todos os aspectos da vida do cidadão. Ou seja, né, todos os direitos estariam submetidos totalmente ao interesse do poder constituído. Então, não existe mais vida privada, né? Toda a sua vida é pública e controlada totalmente por interesse do Estado. O Hitler, né, ele vai ter o nome de Führer, né, que representaria o povo alemão e expressaria sua vontade. Os cidadãos deveriam fidelidade e submissão de forma completa a esse Führer, né? O Ministério do Esclarecimento Popular, dirigido por quem? Por Goebbels, de 1800, ele viveu, né, até 45, 1897 a 1945, controlava os meios de comunicação e as artes. Os desfiles militares, as tropas, choque e SS, a elite militar, né, política da Alemanha, desfilavam constantemente pelas ruas, bandeiras nazistas decolavam os edifícios públicos, altos-falantes instalados em escritórios, que gritavam mensagens nazistas. E, periodicamente, o trabalho era paralisado para que fossem ouvidos. As transmissões importantes, ouvidas transmissões que se diziam, né, na época, importantes. Os cidadãos tinham que saudar, né, com Heil Hitler, né, vivo Hitler, uma prova de reverência e submissão. Perseguições de professores judeus e artistas, as escolas passaram a ensinar de acordo com a ideologia nazista. Os nazistas explicavam aos professores como desenvolver certas matérias, e para assegurar a obediência, os membros da juventude hitlerista poderiam denunciar os professores que parecessem suspeitos. Retratos de Hitler, bandeiras, ornamentos, eram todos em salas de aula. Os currículos davam maior importância ao treinamento físico e aos esportes. E muitos cursos sobre ciências racial foram introduzidos. Paulativamente, os judeus marginalizados das sociedades, então, como assim? Então, os judeus eles foram perdendo o direito e foi sendo perseguidos paulatinamente, não foi de um dia para a noite. Então, casamentos e relações sexuais entre alemães e judeus foram proibidos. As universidades, restaurantes, hospitais, teatros, campos de atletismo foram gradualmente proibidos aos judeus, tomando um pretexto do assassinato de um diplomata alemão por um jovem judeu. Grupos nazistas mataram dezenas de judeus e incendiaram milhares de residências e sinagogas, enquanto o Reich impunha a multa de 1 bilhão de marcos à comunidade judaica. Em 1937, foi montada em Munique uma mostra denominada de arte degenerada, organizada pelos nazistas. A mostra procurava associar determinadas correntes e artistas à cultura judaica e à ideologia comunista. Além disso, procurava-se ridicularizar determinadas expressões artísticas, associando a loucura e a comportamentos imorais. Entre os diversos movimentos considerados degenerados pelos nazistas, se encontrava o surrealismo, o cubismo, e a escola de Bauhaus e o dadaísmo. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, conseguimos ver algumas semelhanças e rupturas com esse Brasil que nós vivemos hoje. Então, é legal sempre ter em mente essas diferenciações e essas questões a qual conseguimos ver. No mais, é isso. Eu agradeço vocês por tudo e até a próxima aula.